Boa noite a todos que estão sintonizando nesta corrente, nesta onda, neste canal que busca o aprendizado das lições imortais, lições de vida eterna que nós aprendemos com a doutrina espírita, nas obras desse benfeitor Emmanuel, do nosso querido apóstolo Chico Xavier. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A você, internauta, que a paz, o amor, a luz do nosso Mestre possa nos envolver nesses momentos. Uma lição importante para as nossas reflexões, para o nosso aprendizado, irá fazer luz em nossos pensamentos e, com certeza, nas nossas ações, nas nossas atividades do dia a dia. O livro Religião dos Espíritos é do benfeitor Emmanuel, que comenta algumas questões do Livro dos Espíritos. O livro foi psicografado no ano de 1959, na Comunhão Espírita Cristã da cidade de Uberaba, Minas Gerais. Nós, então, estamos felizes por termos esta oportunidade de aprendizado, de busca para novas reflexões, novas luzes. E como sabemos, o Livro dos Espíritos, como também estas obras psicografadas por Chico Xavier, é um conteúdo atemporal, assim como o Evangelho de Jesus. Em qualquer momento, em qualquer época em que nós formos consultar essas lições, buscar entendimento, farão luzes cada vez mais profundas, mais abrangentes para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. E então, nós vamos agora buscar a nossa sintonia com os planos superiores, espíritos protetores, anjos guardiães, pedindo a Jesus o que nós necessitamos na noite de hoje. Senhor Jesus, estamos felizes, confiantes, absorvendo essas energias criadas por nossos corações e nossos pensamentos, em busca da compreensão de lições que nós carecemos como alimento para o sustento das nossas forças morais. E por isso nós te rogamos, ampara-nos, para que saibamos digerir esse alimento e assim podermos trabalhar conosco mesmo na nossa transformação moral,
compreendendo os horizontes que se alargam conforme tuas palavras. Buscai e achareis. Assim, Senhor Jesus, confiantes, alegres e decididos a deixar para trás os acessórios da imperfeição, da materialidade, para buscarmos as luzes do Espírito imortal, com a tua luz a nos guiar, com o teu amor a nos sustentar. Te agradecemos, pedimos o amparo dos teus missionários. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Graças a Deus. Lição número 24, Reencarnação. Foi psicografada na reunião pública do dia 6 de abril de 1959, referente à questão 617 do Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, na questão 617, Allan Kardec questiona a espiritualidade maior. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem alguma outra coisa que não somente ao procedimento natural? Resposta: todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. 617A. Dado é ao homem aprofundar umas e outras? Mas uma única existência não lhe basta para isso. Eu vou pedir permissão só para mim confirmar aqui se eu não esqueci algum detalhe na transmissão. Tudo certo. E agora Allan Kardec vai comentar para nós. Efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo o que precisa o ser, a fim de considerar-se perfeito, embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado, insuficiente seria para tanto a existência mais longa que se possa imaginar. Ainda com mais forte razão o será quando curta, como é para a maior parte dos homens. Entre as leis divinas, umas regulam
o movimento e as relações da matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo permanece ao domínio da ciência. As outras dizem respeito ao homem considerando em si mesmo e nas suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da alma. São as leis morais. Uma questão bastante importante para o nosso conhecimento, para nós abrangermos o entendimento da vida em si, não somente aqui no campo físico. Porque Allan Kardec menciona as leis divinas. E então ele pergunta sobre qual é o alcance, qual é a dimensão das leis divinas. Se é somente as que se referem ao nosso proceder, da nossa moral, né? Porque quando se fala em divindade, automaticamente a gente liga para com o nosso compromisso diante das leis de Deus ou diante da nossa própria consciência. E então Allan Kardec está fazendo esse questionamento porque as leis divinas têm algo mais do que a nossa estreita visão pode alcançar. E a resposta, então, é muito clara. Todas as leis da natureza são divinas, porque, sendo autoria do Pai Criador, tudo é criado por Ele, na maior perfeição, no maior equilíbrio, em todos os âmbitos que nós pudermos buscar o nosso entendimento e o nosso olhar, mesmo dentro das nossas limitações. E então, eles explicam que o sábio, quer dizer, aqueles que estudam, aqueles de grande conhecimento, os cientistas, buscam entender as leis da matéria, esse mundo onde nós vivemos aqui, encarnados. E o homem de bem estuda e pratica, as da alma. Olha que interessante. Nem todos nós temos condições de compreender e de ter uma inteligência, um conhecimento à altura de um sábio, um cientista ou de um médico ou desses grandes gênios que a humanidade apresenta no mundo físico, no mundo das formas, como diz André Luiz. E o homem de bem, esse podemos almejar, ou aqueles que estão em busca dessas luzes da doutrina e do Evangelho de Jesus, podem se considerar um homem de bem, um ser
Aqui, quando Allan Kardec se refere ao homem de bem, ele está trazendo o entendimento da humanidade. Homens, mulheres, todos nós que estamos encarnados aqui no planeta, né? E então, o homem de bem, todos que estamos procurando nos aperfeiçoar, aproveitar bem o nosso tempo aqui encarnados, na prática, conforme a nossa capacidade, podemos nos considerar homem de bem. E então os Espíritos estão dizendo, esse homem de bem estuda e pratica as leis da alma, as leis morais, né? Então existe uma forma confortável para nós entendermos. E a subpergunta, se é dado às pessoas se aprofundar em umas e outras, quer dizer, nos dois âmbitos, né? Então a resposta não poderia ser diferente. Pode sim, né? Todos nós poderemos aprofundar tanto nas leis do campo físico, da matéria, como também nas leis morais. Mas com a observação, uma única existência não basta. Não somos capazes de alcançar todo o conhecimento necessário somente numa reencarnação. Lembrando que o tema é reencarnação, né? E então Kardec comenta que são alguns anos para a aquisição de tudo o que o ser precisa alcançar. Que são, podemos dizer, geralmente vivemos aqui encarnados 70, 80, até 100 anos, e alguns vão até mais longe, né? Mas o que são esses anos? Para que nós tenhamos condições de alcançar esse ser perfeito que todos nós estamos destinados, a fim de considerar-se perfeito, como diz Allan Kardec. Será que nós podemos nos considerar perfeitos depois de viver aqui no mundo de expiação e prova? Esse período de 90, 100 anos, já estaremos perfeitos? Não é? Com certeza, a resposta já é muito óbvia, muito clara para nós. Mas então esse questionamento de Allan Kardec vai nos instigar a compreender as leis da reencarnação, que é uma das leis divinas. Inclusive, a reencarnação é um dos princípios básicos que nós temos na doutrina espírita. Não é? Embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado. Sim, se nós buscarmos entender que já passamos pelo estágio de selvagem, hoje nós, como civilizados, como civilização, como seres civilizados, já estamos muito adiantados, a ponto de nós observarmos as revelações, as descobertas da ciência, que a gente mesmo fica admirado com tanta capacidade do ser humano, não é? Mas, então Kardec diz, entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, que são as leis físicas, né? As leis da física, cujo estudo pertence ao domínio da ciência.
Então, esses são aqueles que se dedicam a aprimorar os conhecimentos no desenvolvimento das ciências no plano físico, do mundo material. E a cada dia nós vemos uma descoberta a mais, né? E outras, no comentário de Kardec, dizem respeito ao homem considerado em si mesmo, em relações com Deus e com seu semelhante. E então nós, seres humanos, essas leis que nos envolvem individualmente e com relação ao nosso Pai Criador, ao nosso Deus e os nossos semelhantes. Tudo que nós entendemos de influências, de contato, de permuta, de abrangência, tanto de conhecimento quanto de percepção, e podemos dizer das alegrias, dos prazeres, né, que nós temos na convivência, na sensação, na sensibilidade, na percepção de Deus em nossa vida, em nossa existência. Tudo isso aí faz parte do nosso desenvolvimento individual, que somando o conjunto vai trazer como consequência o desenvolvimento coletivo. E então, essas leis que nós vivenciamos e que nos influenciam a forma de agir, de pensar e de corrigir nossos erros, contém regras da vida do corpo, como também as da alma. As da alma são as leis morais. E muitas que nós infringimos relativamente ao nosso corpo físico trazem consequências de alcance moral. Porque o nosso objetivo aqui de estarmos ligados à matéria é desenvolver a nossa capacidade de elevação moral diante dessas leis que nos regem. Não é isso? E então nós vamos agora acompanhar o raciocínio que Emmanuel traz sobre essa questão. Reencarnação. Reencarnação nem sempre é sucesso expiatório, como nem toda luta no campo físico expressa punição. Suor na oficina é acesso à competência. Esforço na escola é aquisição de cultura. Porque alguém se consagre hoje à medicina, não quer isso dizer que haja ontem semeado moléstias e sofrimentos. Muitas vezes, o espírito, para senhorear o domínio das ciências que tratam do corpo, voluntariamente lhes busca o trato difícil, no rumo de mais elevada ascensão. Porque um homem se dedique presentemente às atividades da engenharia, não exprime semelhante escolha essa ou aquela dívida do passado na destruição dos recursos da terra. Em muitas ocasiões,
o espírito elege esse gênero de trabalho, tentando crescer no conhecimento das leis que regem o plano material, em marcha para mais altos postos na vida superior. Entretanto, se o médico ou o engenheiro sofrem golpes mortais no exercício da profissão a que se devotam, de certo, nela possuem serviço reparador que é preciso atender na pauta das corrigendas necessárias e justas. Toda restauração exige dificuldades equivalentes. Todo valor evolutivo reclama serviço próprio. Nada existe sem preço. Por esse motivo, se as paixões gritam jungidas aos flagelos que lhes extinguem a sombra, as tarefas sublimes fugem ligadas às renunciações que lhes acendem a luz. À vista disso, não te habitues a medir as dores alheias pelo critério de expiação, porque quase sempre almas heróicas que suportam o fogo constante das grandes dores morais, no sacrifício do lar ou nas lutas do povo, apenas obedecem aos impulsos do bem excelso, a fim de que a negação do homem seja bafejada pela esperança de Deus. Recorda que, se fosses arrebatado ao céu, não tolerarias o gozo estanque, sabendo que os teus filhos se agitam no torvelinho infernal. De imediato, solicitarias a descida aos tormentos da treva para ajudá-los na travessia da angústia. Lembra-te disso e compreenderás, por fim, a grandeza do Cristo, que, sem débito algum, condicionou-se às nossas deficiências, aceitando para ajudar-nos a cruz dos ladrões, para que todos nós consigamos, na glória de seu amor, soerguer-nos da morte no erro à bênção da vida eterna. Uma lição maravilhosa para nós buscarmos tranquilizar os nossos corações, não é verdade? Porque na reencarnação nós encontramos, primeiramente, a maior prova do amor de Deus por todos nós, por todos os filhos. Nós que nos reconhecemos seres imperfeitos, errantes e devedores diante dessas leis divinas, já guardamos na nossa consciência esse desejo de aprimorar conhecimentos, de buscar novas luzes para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso burilamento,
E então na reencarnação nós encontramos essa dádiva. Emmanuel diz para nós que muitas vezes, quando nós percebemos a dor, o sofrimento, a dificuldade, os desafios, os sacrifícios junto das pessoas com quem convivemos ou que nós conhecemos, nem sempre expressam uma punição, uma dívida. Nem sempre está sendo resgatado um erro do passado. Porque a nossa estadia aqui de encarnados, durante esse tempo, é como numa grande oficina de aprendizado. Se por um lado nós temos almas em tratamento nesse grande e imenso hospital, em outro aspecto, temos inúmeras almas em aprendizado nessa grande escola oferecida pela misericórdia divina. Assim como também essa oficina de trabalho em que, na maioria das vezes, nós temos condições de oferecer algo em favor daqueles que ainda não alcançaram o nosso conhecimento, as luzes que nós já alcançamos. E então Emmanuel está mostrando para nós que muitas vezes muitos espíritos renunciam ao seu estado no plano espiritual, numa atmosfera de paz, de luz, de graças, para vir até nós soerguer as almas que aqui estão em atraso, almas que ainda não se despertaram para essas leis morais, para esse aperfeiçoamento a que todos nós estamos destinados. Temos grandes exemplos nas obras de André Luiz, quando ele relata de vários espíritos que não tinham necessidade de voltar a se reencarnar aqui no plano físico, num planeta de expiação e prova, que já poderiam ir a mundos superiores. Mas eles preferiram permanecer aqui para auxiliar aqueles retardatários. Temos, por exemplo, no livro Renúncia, Alcione, que veio de mundos superiores. Se não me engano, é de Sírios, para auxiliar aquele espírito muito caro, muito amado, não é? Temos também relato de André Luiz, aliás, esse de Alcione, o relato é de Emmanuel. O livro Renúncia é psicografia de Chico pelas vias de Emmanuel, o benfeitor Emmanuel. E André Luiz traz no livro Nosso Lar que a sua genitora, que já estava numa esfera superior, que já tinha conquistado uma luz satisfatória para prosseguir a evolução em outros planos que não na Terra, iria se reencarnar
para receber no lar aquelas mulheres que haviam envolvido o seu marido e que eles estavam em condições tristes, precisando ser resgatados. E então são exemplos assim que nós vemos nas obras trazidas por esses dois benfeitores. E o que nós estamos vendo aí no comentário de Emmanuel. Muitas vezes, o espírito, para senhorear o domínio da ciência, trata do corpo, desce voluntariamente ao trato difícil, no rumo de mais elevada ascensão. Então, isso ele está se referindo às coisas do cotidiano. Quando o espírito está procurando a sua evolução através de desenvolver essa capacidade nas ciências que cuidam do corpo. E da mesma forma, as atividades da engenharia, né? Que em muitas ocasiões pode ser que os espíritos que estão nessas áreas, para crescer em conhecimento das leis que regem o plano material, eles se dedicam na busca desse aperfeiçoamento no conhecimento dessa área. Vamos analisar somente uma questão. Quando a comunidade de espíritos puros, segundo Emmanuel, estava trabalhando, elaborando a formação da nossa casa planetária, que ela havia se desligado do centro maior, que é o Sol, para começar a sua formação. Aquele grupo de espírito, aquela comunidade de espírito, tem pleno conhecimento dessas leis que regem o plano material. Concorda? Eles elaboraram leis, ou melhor, trabalharam as leis para elaborar o movimento da Terra. Não é? E então são várias situações que eles têm conhecimento. Não é? Para crescer nesses conhecimentos, esses espíritos têm que trabalhar nessa área. E então está se relacionando às coisas do plano físico. E às vezes, muitas pessoas pensam que quando um arquiteto ou engenheiro está encontrando dificuldades na sua área, é porque ele tem dívidas do passado naqueles recursos da terra. Mas é o que Emmanuel está trazendo para nós aí. Um dia, esses espíritos que estão se empenhando na busca por esse conhecimento vai alcançar tal amplitude de entendimento para construir também um espaço, assim como esses espíritos puros da categoria do Cristo tiveram condições de construir, de elaborar o nosso planeta Terra para a nossa moradia, não é? E então, o que nós vamos entender? Emmanuel faz esta observação. Porém, entretanto, se o médico e o engenheiro sofrem golpes mortais, quer dizer, enfrentam tribulações, provações, dificuldades, entraves no exercício dessa profissão, provavelmente é um serviço reparador que tem que se atender na pauta dessas corrigendas.
porque é da lei divina, não é? E então, as leis são perfeitas. As leis divinas são perfeitas, não é? Olha Emmanuel dizendo, toda restauração exige dificuldade equivalente. Aquilo que nós, no passado, provocamos ao nosso semelhante, nós vamos hoje encontrar as dificuldades que nós criamos para o nosso semelhante no passado. Não é isso que Emmanuel está dizendo? Agora, todo valor evolutivo reclama serviço próprio. Então, nessa questão, pode não ser restauração do erro cometido, mas o valor evolutivo, aquela conquista do espírito no seu aprimoramento, no seu crescimento espiritual. Não é isso? E então nós temos que aprender a não ficar fazendo juízo, julgando pelas aparências. Tudo é motivo para o nosso crescimento, para a nossa elevação espiritual. Né? Olha aí, se as paixões jungidas aos flagelos, o que são paixões? São os nossos excessos na ação no campo físico. São as nossas ações que desvirtuamos no uso das coisas materiais. Tudo o que nos desvia do caminho reto, pelo nosso excesso, pelo nosso abuso, se torna uma paixão. Exageradamente, é prejudicial para nós. E então gritam jungidas aos flagelos, porque trazem consequências. Vamos fazer uma observação. O uso das drogas, o uso do alcoolismo, o uso do tabaco, são paixões, são vícios que vão trazer flagelos para nós. Concorda? E então essas paixões gritam, quer dizer, no momento em que nós estamos passando pelas consequências, elas estão nos impulsionando a extinguir a sombra que nós criamos. Não é isso? As dores nos aprimoram o espírito. Agora, outra visão. As tarefas sublimes, porque qualquer tarefa sublime, qualquer ação no bem, fuge, quer dizer, está sendo trazida, surgindo, se revelando, ligadas à renunciação que lhes acendem a luz. Porque o trabalho no bem, seja em relação a apagar as dívidas do passado, ou seja, no nosso comportamento para melhorar a nossa situação de espírito imortal, vai ser benéfico, vai acender essa luz na nossa estrada evolutiva, não é? Seja na expiação, ou seja na provação, ou seja no aproveitamento para o crescimento, estamos acendendo a luz junto de nós. E as consequências desse raciocínio está aí, ó. Não te habitues a medir as dores alheias pelo critério da expiação. Porque quase sempre almas heróicas que suportam o fogo constante das grandes dores morais, no sacrifício do lar ou nas lutas do povo, apenas obedecem aos impulsos do bem excelso.
Ó, o bem excelso é aquilo que nos impulsiona a movimentar as nossas energias para o bem geral, tanto nosso quanto do nosso próximo. Porque esse bem que vai beneficiar a todos, ele estará trazendo a esperança de Deus e a negação que nós mesmos criamos, a fim de que a negação do homem seja bafejada pela esperança de Deus. Quando nós criamos um ambiente de sombra, de dor, de tristeza, Deus irá, através das leis perfeitas, criar oportunidades para bafejar com essa esperança a nossa oportunidade de reajuste. Não é isso? E então, olha a prova do amor de Deus por todos nós. Né? E outra observação de Emmanuel. Se nós chegarmos a uma esfera superior, nos planos sublimes, e vermos nossos entes amados se agitando no torvelinho infernal, quer dizer, nas profundezas da dor, do sofrimento, nós não iríamos ficar tranquilos. Nós iríamos solicitar a nossa descida imediata para ajudá-los, não é? E então, olha o desfecho da lição. Lembra-te disso e compreenderás a grandeza do Cristo. Será que nós já paramos para pensar a renúncia de Jesus Cristo, desse plano divino onde ele habita, que nós nem conseguimos imaginar? Temos uma noção pelas orientações dos benfeitores da vida maior. Mas Jesus, desse plano divino de luz, que em constante convivência com o Pai, ele e o Pai estão sempre unidos, a ponto de que próprio Jesus nos diz no Evangelho: eu e o Pai somos um, significando que ele era o intérprete de Deus aqui junto de nós, o médium de Deus. O pensamento de Deus se traduzia nas palavras de Jesus, ou se traduz nas palavras de Jesus. E então Emmanuel está nos chamando a essa reflexão. Lembra-te disso. E vamos pensar na grandeza do Cristo, sem débito algum. Ele se condicionou, renunciou-se do seu plano divino para encarnar junto de nós, aceitando as nossas deficiências, as nossas imperfeições, ou melhor, se encarnando no plano material, não é? Porque nas condições do espírito puro que ele é, o corpo do Cristo com certeza trazia propriedades muito mais sutis e mais aprimoradas do que o nosso corpo nas nossas condições de devedores, de prevaricadores, não é? E então
isso não se compara, mas que ele teve essa renúncia, segundo Emmanuel, foi aproximadamente 1000 anos se preparando, condensando perispírito, porque no nosso entendimento, um espírito puro como Jesus, nem perispírito necessita. E para se reencarnar num mundo grosseiro e inferior como o nosso, é necessário que tenha um perispírito, para que a matéria possa estar ligada a esse corpo espiritual. E então Jesus, segundo Emmanuel, aproximadamente 1000 anos, se preparando para encarnar aqui junto de nós. Olha a renúncia que ele teve. Aceitando, condicionou-se às nossas deficiências, aceitando para ajudar-nos. Tudo isso por amor a nós. Olha a dívida de amor que nós temos com Cristo. Aceitando a cruz dos ladrões, para que todos consigamos, na glória desse amor, o amor do Cristo, soerguer-nos da morte no erro. Porque todos que estamos encarnados aqui na Terra, temos grandes débitos a resgatar. Então, quando ele fala morte no erro, é porque quando nós permanecemos no erro, distantes do caminho que conduz a Deus, estamos no erro. Estamos simbolicamente mortos para a vida. E então Jesus vem soerguer-nos dessa morte para a bênção da vida eterna. É grandioso isso aí, não é, gente? É maravilhoso nós pensarmos, nós refletirmos nisso aí. E então, por isso, queridos irmãos e queridas irmãs, temos só motivo para agradecer, para louvar a Deus tanta perfeição dessas leis, tanto amor que Ele tem por todos nós, e nós renunciar um pouco aos nossos desejos transitórios, infantis, ilusórios, para buscar o foco do nosso interesse maior, que é o crescimento espiritual e moral. Não é isso? Então, nós, felizes com essas lições, com essas palavras, lições de Allan Kardec, lições da espiritualidade maior, respondendo a Allan Kardec, não é? Grandes ensinamentos, concorda? Emmanuel trazendo essas reflexões que nos ajudam muito a despertar em nós, a acender em nós essa luz, podemos dizer, essa luz imperecível que está impulsionando a nossa prática no bem, nosso desejo de aprimorar nossos conhecimentos. É isso? E então, meus irmãos, minhas irmãs, fica aqui as reflexões e nós queremos fazer uma prece final para agradecer essa oportunidade de aprendizado. Senhor, estamos felizes, alimentados na noite de hoje, em nossos espíritos, em nossa alma, porque esse conteúdo vem ao encontro das nossas necessidades. Por isso agradecemos, Senhor, o amparo, a proteção, as luzes e a Tua presença, pedindo novas oportunidades,
que esse aprendizado possa prosseguir sob o teu amparo, sobre a tua luz e na companhia dos missionários da tua seara. Obrigado, Senhor, assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. E então, meus queridos irmãos, nossa gratidão a todos pela companhia, pelas vibrações, a você, internauta, que em momento oportuno irá acessar a nossa página, o nosso canal. Deus abençoe a todos, Deus ilumine cada pensamento, conforte cada coração. Até uma próxima oportunidade. Muita paz. Gratidão.